Pandora Hearts tem um dos começos mais confusos de todos os tempos. Tá, não é pra tanto, exagerei um pouco aqui, mas que é confuso é. A história que segue uma criança que do nada a casa dele é invadida por seres desconhecidos que o condenam simplesmente por existir e o levam por uma espécie de prisão, onde ele encontra uma garota que tenta tomar posse do corpo dele e ele volta e muita coisa mudou. Enfim, o começo de Pandora Hearts é muito absurdo, é maluco e eu quero comentar com vocês sobre isso. Eu li o primeiro volume de Pandora Hearts, eu achei legal, é uma história interessante, porém eu achei que ela fosse ser mais interessante. Não é que ela seja ruim, mas eu criei algumas expectativas, não sei de onde, que eu acreditei que eu fosse gostar mais ali da narrativa. E acabou que não aconteceu exatamente isso. Mas enfim, eu quero comentar com vocês nesse vídeo aqui as minhas primeiras impressões, a minha expectativa com o mangá e do que se trata, caso você não conheça ele. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E vamos lá falar sobre Pandora Hearts, esse mangá que é um mistério absoluto, pelo menos, né, principalmente esse primeiro volume. Eu não sei como que vai ser do segundo volume em diante, mas esse primeiro volume aqui tem muito esse fator mistério, então já vai aqui pra você essa recomendação. Se você é o tipo de pessoa que gosta de mangás de mistério, de suspense, Pandora Hearts talvez funcione muito bem com você, que é uma coisa que funciona muito bem comigo. Nesse caso aqui de Pandora Hearts, talvez não muito bem, né, enfim, não sei exatamente por quê. Eu percebi que tem levemente ali alguns elementos, alguns aspectos góticos ali dentro da narrativa. Eu não conheço o autor, as outras obras do autor, não sei se é uma parada que ele gosta de trabalhar, se ele inclui muito isso nas suas obras, essa temática, enfim, mas eu percebi levemente ali, e essa coisa já é uma parada que eu não sou muito fã, sabe? Não me atrai muito, mas não é nada tão gritante dentro da história. O foco principal ali tá na grande incógnita de você descobrir o que é que tá acontecendo ali, porque é tudo muito confuso. Mas não precisa se preocupar, porque esse é o objetivo do primeiro volume. Eu vi algumas críticas, algumas pessoas comentando acerca disso, e é normal, é pra ser assim mesmo. O primeiro volume de Pandora Hearts não é pra explicar nada, mas é pra apresentar um monte de informação que são relevantes, obviamente, mas sem nenhuma resposta conclusiva inicialmente. Então é aquela velha ideia que a gente tem de precisar ler a história, de ficar imerso ali, de ver vários capítulos, de ler vários volumes ali, e aos poucos a gente descobrindo as respostas e conectando as coisas, e enfim, esse primeiro volume um dia fazer sentido. E Pandora Hearts já está concluído, ele tem ali por volta de 100 capítulos ali mais ou menos, então é um mangá curto, eu acho que vale a pena, se você se interessar pela história, vale a pena você ler o mangá e finalizar, até porque não é muito extenso assim, então não vai tomar muito teu tempo. E sobre a história, do que se trata? Aqui nós acompanhamos o nosso protagonista, que se chama Os Vessálios. Ele é o herdeiro da poderosa Casa Vessálios e está prestes a completar 15 anos, e aparentemente ele leva uma vida tranquila ali, embora ele sinta ali que existe algo sombrio no seu passado. Então a gente acompanha ali nas primeiras páginas do mangá, ele tendo essa vida mais cotidiana, mais comum, ele sendo um herdeiro, ele tendo um mordomo, mas ele tratando esse mordomo como amigo e tudo mais. E é até interessante o que vai acontecer mais pra frente, que é revelado ainda nesse primeiro volume, acerca dessa amizade entre os dois. E enfim, alguma coisa ele sente que tá diferente, que tá errada, e tem certas coisas que somente ele consegue ouvir, como por exemplo, o som de um tic-tac de relógio. E é durante a cerimônia de maioridade, quando ele de fato vai completar 15 anos, que é um momento importante, uma fase crucial ali dentro desse universo dessa história, que o Oz ele é surpreendido pela chegada de estranhos encapuzados que são conhecidos como Abs. E então ele simplesmente é acusado por esses seres desconhecidos e levado a uma prisão chamada Abs. Basicamente tudo acontece intempestivamente, né? Eu tô contando pra vocês aqui, parece meio jogado, meio aleatório, mas é justamente isso, é desse jeito que acontece no mangá. Então alguns leves questionamentos já começam a surgir aí, de por exemplo, qual de fato será o passado dos Vessálios? Será que isso tem a ver exclusivamente com o Oz? Ou tem toda uma questão rodeando o sobrenome dele, né, a família dele, ou não sei. E quem são essas criaturas? O que é essa dimensão? Enfim, são muitas perguntas que vão surgindo ali e a gente não tem nenhuma resposta, obviamente. E é dentro do Abs que o Oz conhece uma garota chamada Alice. Ela também é conhecida como B-Rabbit ou Black Rabbit. E é aí que a Alice propõe pro Oz um pacto para que ela possa escapar daquele lugar, né, do Abyss, em troca de ajudá-la a recuperar suas memórias. Então aqui nós temos o começo de uma jornada que tá se criando ali, né, é um pouco embrionária, mas a gente já percebe aqui que tem uma construção, uma adição de um novo personagem, que é a Alice, ou Alice, enfim. Ela é mais uma incógnita nesse meio todo aí, ela entra no balaio das perguntas sem resposta, de exatamente quem é essa garota, por que ela tava naquele abismo, e por que ela quer sair, e que memórias são essas que estão perdidas, e aos poucos a gente vai ver que talvez existe uma conexão entre essa Alice, né, a Alice, e o Oz. Ou não sei. E enquanto o Oz
Oz está nesse mundo, né, nesse abismo aí, uma parada de coisa acontece, principalmente uma guria que aparece, que surge ali dizendo que vai matar ele, que vai acabar com a vida dele e tudo mais, e ele é salvo pela Alice, e outras coisas também acontecem, uma porrada de momentos completamente incompreensíveis pro leitor surgem ali no mangá, são várias páginas desses momentos, e até o ponto final em que o Oz ele fecha esse contrato, esse pacto com a Alice, e ela toma de conta do corpo dele, mas é quase como se ele fosse uma espécie de receptáculo, mas ele troca de lugar com a Alice. É como se fosse basicamente a relação que o Naruto tem com a Kurama, sabe? Tem alguém dentro ali, se o Naruto deixar, a Kurama sai pra fora ali, ela toma controle do corpo do Naruto, e quando o Naruto quer tomar posse de volta, ele assume ali o controle do corpo dele. É basicamente isso que acontece, essa relação que o Oz tem com a Alice, e a partir disso, eles conseguem sair do Abyss e eles voltam pro mundo real. E ao retornar pro mundo real, o Oz acaba descobrindo que o tempo passou e muitas coisas mudaram. E então eles logo são confrontados por uma organização chamada Pandora, que estuda o Abyss e busca controlar seus poderes. Então aqui nós temos mais uma introdução, na verdade não é de um personagem, mas é de um grupo intitulado Pandora. Quem é Pandora, cara? Quem são essas pessoas? Por que eles estão tentando encontrar informações sobre o abismo, né? Sobre esse Abyss aí? Por que eles estão querendo isso? E por que eles querem controlar esses poderes? Então talvez eles saibam de coisas que nós, leitores, e o próprio Oz também talvez não saiba. É aí que o Oz ele percebe que ele e a Alice, eles estão ligados a segredos profundos envolvendo o Abyss e a organização Pandora. E é basicamente assim que finaliza o primeiro volume dessa série, onde nós acompanhamos o Oz e a Alice agora nessa busca, nessa nova jornada de tentar recuperar as memórias da Alice, a fim de entender o todo, de entender o que é todo esse universo de Pandora Hearts, e a partir disso enfrentar alguns novos desafios ali, novos personagens aparecendo, novas conexões, e o mais importante mesmo é desvendar esse grande mistério. Então fica meio claro ali que existe alguma coisa com o passado do Oz e a família dele. Talvez não seja algo exclusivo do próprio Oz, mas é uma coisa que vem de gerações, né? E talvez ele esteja sendo impactado e ele pode ser uma grande chave ali que vai mudar toda a história. Bom, isso é Pandora Hearts, é um mangá legal, é um mangá interessante, não foi exatamente o que eu esperava que ele fosse, eu criei algumas expectativas, pseudo-expectativas, né? Acabei me frustrando um pouquinho, mas fica aqui pra vocês a recomendação, o que é a história, e caso você nunca tenha ouvido falar ou já ouviu falar, mas não sabia do que se tratava, tá aqui pra você esse vídeo. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que você considere deixar o teu like aqui nesse vídeo, porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixe aqui nos comentários o que você achou de Pandora Hearts. E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!